Olá, bem-vindos mais uma vez ao Dados Fullness, o seu canal do YouTube sobre dados, informações econômicas, políticas e sociais. Nós insistimos em pedir a vocês que assinem o nosso canal, que ativem o sininho para receber as notificações, porque nossas informações são atualizadas semanalmente, tá? Então, muito obrigado a todos pela audiência qualificada. Bom, nós vamos dar sequência à nossa fala sobre, as nossas falas, na verdade, sobre o mercado de trabalho. Até aqui vimos os números, informações sobre o tamanho do mercado de trabalho, sobre a qualidade de vida do trabalhador brasileiro, sobre as profissões, sobre os gargalos do nosso mercado de trabalho. E hoje nós vamos falar sobre a forma como o nosso mercado de trabalho se posiciona no mundo, né? Sabemos que o Brasil é uma das principais economias do mundo, está no grupo das 10, 12 maiores economias do mundo. Sabemos que nós temos um mercado de trabalho com problemas, mas é muito grande. Sabemos também que esse mercado de trabalho é responsável por colocar comida na mesa das famílias brasileiras, que são responsáveis por mais de 60% do PIB brasileiro, sim, das compras feitas pelas famílias brasileiras, ou seja, o consumo das famílias brasileiras. E não poderia ser diferente a nossa comparação com outros mercados de trabalho no mundo inteiro. Nós tomarmos como comparação, por exemplo, o mercado de trabalho japonês. É um mercado de trabalho muito qualificado, é um mercado de trabalho extremamente atuante, ele é um mercado de trabalho grande também, é um mercado de trabalho que possui diversas profissões que no Brasil nós ainda não conseguimos desenvolver muito bem, por conta da baixa escolaridade dos nossos trabalhadores. É um mercado de trabalho que é longevo, onde as pessoas ficam muito tempo trabalhando, então começa-se cedo e termina-se muito tarde. E é também um mercado de trabalho gigantesco. O Japão tem mais de 100 milhões de habitantes, é um país muito grande, né? Tanto quanto o Brasil. Mas existem algumas coisas que diferenciam o mercado de trabalho do outro. Por exemplo, no caso japonês, nós temos a questão da renda, da remuneração, que é muito superior, e da qualidade de vida. Uma série de coisas, apesar do Japão ter enfrentado diversas ondas em relação à sua economia, há uma série de garantias para o trabalhador japonês, né, que vão desde a qualidade na saúde, amparos diversos na aquisição de casa própria, a lei das possibilidades ensejadas pela renda para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida que o trabalhador em média não tem. Além disso, existe uma classe média maior lá, formada por pessoas de empregos técnicos e superior, que é bem diferente do nosso. Se nós compararmos, por exemplo, com o mercado de trabalho norte-americano, é um mercado de trabalho gigantesco, tão grande ou maior do que o nosso, formado em média por pessoas com nível superior, muito mais pessoas de nível superior, nível técnico do que o nosso, com muito mais poder aquisitivo, com formação de uma classe média que tem poder de compra, embora, volto a dizer, todas as economias no mundo passem por diversos altos e baixos, que não é nada, eu diria, fora do comum. Existe isso no mundo capitalista, é muito difícil fugir disso, mas se mantém estável com a renda, a qualidade de vida em que essas pessoas estão inseridas. Se nós tomarmos, por exemplo, os países da União Europeia, também nós vamos ter essa comparação, principalmente em relação à qualidade de vida, renda, qualificação dessa mão de obra, coisa que no Brasil nós ainda estamos muito aquém por falta de investimento em educação técnica, por falta de leis mais flexíveis para a atuação no mercado de trabalho. Isso é algo que precisa ser remodelado e parece que estamos muito distantes, existem muitas resistências em relação a isso e o mercado de trabalho vai ficando para trás e muito para trás em relação a tudo isso. Então, a comparação do mercado de trabalho brasileiro com a União Europeia,
com a Ásia, eu citei o Japão, com os Estados Unidos, é algo que nos coloca, de certa forma, em desvantagem. E isso não tem como a gente fugir muito por conta do nível de desenvolvimento econômico, desenvolvimento societário também, social, desculpem, desses mercados de trabalho. Qualificação, tudo isso tem um papel extremamente importante e decisivo. E nós não podemos dizer que é tudo igual, o mercado de trabalho está em crise no mundo inteiro. Outra coisa importante é o uso das tecnologias incorporadas ao dia a dia dos trabalhadores e não como um concorrente que alija esse trabalhador do seu trabalho diário, da sua profissão. Ao contrário do Brasil, que demorou muito para se inserir no mercado de trabalho como mão de obra qualificada, demorou muito para atrair grandes tecnologias para o trabalho, para o dia a dia do trabalho. Quando isso chega, atualmente nós temos isso, quando essa realidade chega, o trabalhador ele é, na verdade, expelido de alguns setores, a concorrência chega a ser desleal das tecnologias e muitas pessoas que não estão tão preparadas assim acabam sendo realmente preteridas. E isso é algo também inevitável e o mercado de trabalho acaba produzindo isso. Tá? Então, é claro que nós temos lugares em que o mercado de trabalho é muito menos, eu diria, vigoroso do que o nosso. Se nós pensarmos em países da África, né? Não há essa pujança do mercado de trabalho como no nosso caso. Se pegarmos países também, grandes países em termos populacionais, não só na África, mas em termos populacionais, como a Índia, por exemplo, é um mercado de trabalho muito de altos e baixos. Existem aqueles altos empregos de alta qualificação, até em novas tecnologias, mas existe também a pobreza extrema e existem trabalhadores completamente alijados de tudo, de direitos, etc. e tal. No nosso caso, nós temos realmente que pensar, porque se nós somos uma das 10 economias, e a Índia também esses dois países têm que correr atrás e muito disso, porque concorrer com as outras economias que fazem parte da OCDE, que fazem parte do G20, é concorrer também com aquilo que eles oferecem em termos de direitos, em termos de benefícios, tanto para o trabalhador quanto para a sua classe média, que é resultante daquele trabalho exercido. Ou seja, trabalha-se para ser classe média, trabalha-se para ter qualidade de vida e não apenas para sobreviver. Isso ocorre na Índia, ocorre no Brasil. Então, em comparação com outros mercados de trabalho, o nosso possui uma série de desvantagens. A primeira desvantagem é a qualificação do trabalhador. A segunda, a qualidade de vida do trabalhador. A terceira é a inclusão de novas tecnologias no dia a dia do trabalho. Certo? E isso é algo impressionante. A quarta são os direitos associados a cada profissão, a cada área de trabalho, a cada categoria de trabalho. Existe uma série de coisas, de modernizações que nós ainda não chegamos a isso. Agora se discute a questão da semana de 4 dias, 6 por 1, trabalha 6, descansa 1, ou trabalha 5, descansa 2 dias. Esses debates que chegaram com um atraso enorme no Brasil, por isso gerou tanta celeuma, tanta polêmica, contribuem também para uma qualidade baixa, tanto da produtividade quanto da qualidade de vida civil de quem está no mercado de trabalho. Também é um outro dado a ser, eu diria, muito observado, deve se observar com bastante atenção. Né? E isso é algo que também faz toda a diferença. Né? Uma outra coisa importante é a preparação dos novos, dos futuros trabalhadores, que são crianças e adolescentes. Hoje, essa desintegração entre ensino fundamental, médio, técnico e o mercado de trabalho no Brasil é patente. Né? O mercado de trabalho no Brasil precisa muito dos jovens. Sociedade que envelhece, que precisa desse exército de reserva, mas não prepara adequadamente. Os números associados ao ensino médio em matemática, língua portuguesa, são dramáticos, ou seja, a própria língua e a formação do raciocínio lógico,
que é hoje fundamental em qualquer mercado de trabalho, está muito aquém no Brasil. Os números do Brasil em relação ao CDE são números dramáticos. A qualidade do ensino é também algo anacrônico. O novo ensino médio, que recentemente foi colocado para ser uma alavanca para isso, sofre resistência de todos os lados, e isso vai postergando a solução, que é um outro problema sério. Ou seja, mercado de trabalho precisa de mão de obra qualificada, que precisa de pessoas informadas, muito bem escolarizadas e para atender às demandas e enfrentar os desafios dos tempos atuais. E o nosso mercado de trabalho, ele precisa, não pode prescindir de criança, adolescente, já sendo formado com essa mentalidade. Né? Então há uma discussão sobre o tecnicismo na educação, que não é mais assim, que os tempos mudaram. Não mudou em quase lugar nenhum do mundo. Ou seja, as pessoas são preparadas, no 80% da população, para atuar em áreas técnicas. Para atuarem em áreas em que você tenha hoje, e atualmente isso é muito importante, áreas em que se trabalhe com a parte do raciocínio lógico. São os conhecimentos matemáticos, não é só fazer contas, é também utilizar esses conhecimentos para acessar outras áreas como estatística, informática, robótica. É importante. Esse tipo de acesso é importante. E ele não é universalizado nos nossos cursos. A educação pública brasileira precisa ser mais integrada a áreas como indústria, serviços, novas tecnologias. Não é apenas com laboratórios de informática, colocando internet nas escolas, integrando ao currículo a formação corrente, não alternativa, mas corrente das matérias, dos cursos. Então, também é uma outra desvantagem em relação aos outros países da OCDE, os G20 e as principais economias do mundo que já fazem isso há décadas. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foi desenvolvida e difundida há muitos anos 60 e 70, a chamada teoria do capital humano. O que é o capital humano? É um grupo de pessoas, geração atrás de geração, formada para produzir valor, produzir riqueza através do trabalho. Ou seja, gente bem formada que pode produzir tanto do ponto de vista daquilo que formalmente se exige, idioma, conhecimento matemático, conhecimento técnico, mas também a produção de pessoas com capacidade de mudar, criar, desenvolver novos métodos e formas de atuar no mercado de trabalho. A teoria do capital humano é antiga, não chegamos nem a colocar em prática por uma série de preconceitos no Brasil na formação das pessoas, que muito pobres continuaram pobres. Não evoluíram a partir da sua formação técnica e profissional e não inseriram o Brasil nessa nova ordem de trabalhadores modernos, trabalhadores atualizados com outros mercados de trabalho. Ficaram para trás. Diversas gerações ficaram para trás em relação a isso. Ou seja, essas visões que atrasaram muito o nosso mercado de trabalho, elas acabaram sendo hoje reflexo do que a gente tem. Elas produziram isso. Quando nós olhamos para o mercado de trabalho, hoje nós vemos o reflexo disso. Ou seja, pessoas que estão muito mal formadas ou formando-se de forma, diria, precária ou anacrônica, fora do tempo, formações que não fazem mais sentido no nosso mercado de trabalho atual, para o mundo atual, e tantas outras que poderiam ter sido incluídas e não foram. Matérias, currículos, programas, conteúdos que não foram incluídos para formar massa de trabalhadores melhor formados, que hoje atenderiam com muito mais presteza aquilo que o mercado de trabalho demanda. Então, o nosso mercado de trabalho tem esse outro desafio, tentar chegar no mesmo patamar ou aproximar-se do patamar dos grupos da Organização Mundial do Comércio, né, do G20, União Europeia, Estados Unidos, Japão. São referências de trabalhadores que concluem os cursos médio, técnico, superior e formam
massas de trabalhadores. Existe desemprego nesses países? Tem. Tem desemprego, assim como tem em qualquer lugar do mundo, né? Existe também esse descompasso com as novas tecnologias? Também existe. Mas há um enfrentamento muito maior, muito mais próximo do que o abismo do trabalhador nessa formação com outros cursos que existem em outros países do mundo. Nós não temos cursos que formem tecnicamente as pessoas para enfrentar desafios do mundo de hoje. Um ou outro aqui e ali, mas em geral os milhões de estudantes das escolas públicas brasileiras, tanto do fundamental quanto do ensino médio, estaduais e municipais, não têm essa preparação. Isso fez e fará toda a diferença nas próximas décadas, ok? Então, ficamos por aqui. Assinem o nosso canal, procurem, notifiquem para receber informações. O sininho tá aí. Digam o joinha, gostei, não gostei, tá? Aguardamos vocês. Muito obrigado.